Sejam muito bem-vindos à aula 2 do módulo 5, onde vamos falar sobre a fase de processamento de dados. Na aula anterior, nós aprendemos como efetuar a coleta de dados. Falamos sobre segurança pública e destacamos que a mesma técnica se aplica ao tema das outras aulas, que é sobre segurança interna, sobre assuntos institucionais e sobre assuntos conjunturais. Agora, nesta segunda fase, vamos aprender como efetuar o processamento dos dados coletados, onde novamente vamos iniciar com o tema segurança pública, destacando que a mesma técnica é aplicável aos outros temas, ao tema das outras aulas, que são segurança interna, assuntos institucionais e assuntos conjunturais. Então, esta videoaula da segunda fase engloba 4 aulas, da aula 5 à aula 8. Nesta fase, nosso objetivo é transformar os dados coletados em conhecimentos. Conseguiremos essa transformação por meio de avaliação, análise, integração e interpretação dos dados coletados na fase anterior. Então vamos ver como realizar cada uma dessas atividades. A primeira ação se refere à avaliação dos dados. Todos os dados que você coletou na fase anterior devem ser avaliados segundo o grau de idoneidade e credibilidade da fonte e do conteúdo. Vocês lembram da aula 5 do módulo 4? Nós estudamos que o julgamento da fonte ocorre em 4 níveis, A, B, C e D. Vimos que o conteúdo também é julgado em 4 níveis, 1, 2, 3 e 4. Com o julgamento da fonte e do conteúdo, chegamos ao grau de credibilidade do dado, onde podemos atribuir a classificação alfanumérica correspondente. É exatamente isso que você deve fazer na avaliação: definir o grau de credibilidade do dado, atribuindo a classificação alfanumérica correspondente. Apenas para efeito pedagógico, vamos usar cores na identificação. Para o conteúdo julgado como A1, utilize a cor verde. Para B2, utilize a cor azul. Para C3, utilize a cor laranja. Para D4, utilize a cor vermelha. Se um conteúdo for classificado como C1, a cor será laranja. Para efeito de processamento, devemos sempre considerar a pior classificação do julgamento. Vamos aos exemplos. Na fase de coleta de dados de segurança pública, no que se refere às situações ou fatos já conhecidos, foi obtida a informação de que o índice de crimes contra o patrimônio na região é elevado e que esta informação não foi objeto de confirmação. Por enquanto, para este dado foi atribuído um grau de credibilidade A2, grifado de azul. A letra A é porque a fonte é idônea, pois é o próprio decisor que informou. O número 2 é porque o conteúdo ainda não foi confirmado por outra fonte, mas apresenta coerência e compatibilidade. Note que o A corresponde à cor verde e o número 2 corresponde à cor azul. O texto ficou grifado de azul porque esta é a pior classificação de credibilidade. Em seguida, foi obtida a informação de que a Política Nacional de Inteligência, PNI, apresenta uma série de ameaças em potencial que refletem negativamente sobre os interesses das organizações do país e pelo menos uma diretriz preventiva para cada ameaça em potencial. Por enquanto, para este dado, foi atribuído um grau de credibilidade B3, grifado na cor laranja. A letra B é porque a fonte é regularmente idônea. O número 3 é porque o conteúdo apresenta coerência, porém, não apresenta total compatibilidade com os fatos. Pois a política de inteligência ela é genérica, ela não apresenta claramente uma diretriz preventiva para todas as ameaças. Note que o B corresponde à cor azul e o número 3 corresponde à cor laranja. O texto ficou grifado na cor laranja porque esta é a pior classificação de credibilidade. Na sequência, foi obtida a informação de que as secretarias de segurança pública de cada estado disponibilizam as estatísticas criminais de sua jurisdição. Para este dado, foi atribuído um grau de credibilidade A1 e grifado na cor verde.
A letra A é porque a fonte é idônea, o próprio decisor que informou. O número 1 é porque o conteúdo foi confirmado. A cor verde foi atribuída porque definimos que esta seria a cor correspondente ao grau de classificação do dado A1. E desta forma, nós devemos seguir o trabalho, identificando todos os dados que foram coletados. Observe que não mudamos o texto de posição, apenas atribuímos uma cor para sabermos quais são os dados com maior e com menor grau de credibilidade. Obviamente que nós devemos nos certificar de que todos os dados obtidos possuem elevado grau de correlação e de precisão e de harmonia com os aspectos essenciais a conhecer definidos na fase de planejamento. A segunda ação se refere à análise dos dados. Se você fez certinho as atividades de avaliação, o seu texto deve estar todo colorido. Seu texto só não está virado no arco-íris, porque o arco-íris tem 7 cores e você só trabalhou com 4 cores. De uma forma simplista e resumida, podemos afirmar que a análise consiste em priorizar os dados coletados e identificar quais são as frações mais significativas. Esta priorização deve começar através da eliminação de todos os dados e informações com baixo grau de credibilidade. Por exemplo, os dados que foram classificados como C4, D4, C3, D3, B3 e B4. Viu como ficou difícil entender esse monte de letras e números ou esse monte de códigos alfanuméricos que parece uma sopa de letrinha? Foi por isso que sugeri trabalharmos com cores. Então vou traduzir o que acabei de falar. Olha como que vai ficar fácil. A priorização deve começar através da eliminação de todos os dados e informações classificadas na cor laranja e vermelho, pois são os dados de menor grau de credibilidade ou de menor grau de idoneidade. Em um primeiro momento, você não deve se preocupar ou perder tempo com os dados de importância secundária. Da mesma forma que você está marcando os dados secundários, você também deve destacar os dados primários, ou seja, você deve identificar os dados que guardam maior nível de precisão, de correlação ou riqueza de detalhes com os aspectos essenciais a conhecer que foram indicados na fase de planejamento. Esta organização pode ser feita de diversas formas. As formas mais práticas são por meio da marcação de textos com os recursos do próprio editor de texto. Por exemplo, negrito, sublinhado, negrito mais sublinhado, caixa alta, itálico e suas possíveis combinações. Você pode fazer da forma que você preferir. O mais importante é você saber quais dados possuem maior relevância segundo a marcação ou destaque que você mesmo conferiu o texto. Observe neste exemplo que no texto azul foram destacadas as informações mais importantes. O destaque ocorreu de 3 formas: negrito, caixa alta e sublinhado. O texto de cor laranja ficou taxado porque é uma informação secundária, segundo os critérios de julgamento de dado. O texto de cor verde recebeu o destaque negrito e caixa alta. Enfim, como disse, cada um deve destacar o texto segundo a convenção adotada entre a equipe de analistas que trabalharão esses mesmos dados. Entre todos os dados coletados, existem aqueles que simbolizam a cereja do bolo, ou seja, são os dados essenciais e fundamentais que praticamente entram no âmago da questão ou do problema. Esses dados são denominados de frações significativas, pois guardam total relação com os aspectos essenciais a conhecer que foram determinados e definidos na fase de planejamento. Estas frações significativas devem receber um destaque diferenciado. Sugerimos no caderno de estudo que a ordem de importância de destaque seja mediante a definição do plano de fundo de texto em cor amarela, podendo ainda utilizar o negrito, o sublinhado, o negrito e sublinhado junto e até mesmo a caixa alta. Essa seria uma sequência lógica de marcar as frações do texto mais significativas, mas você também pode definir outras durante o teu trabalho do dia a dia. Muito
Muito bem, caros colegas, vamos fazer um resumo básico antes de falar da integração dos dados. Na primeira fase, foi efetuada a coleta de dados e nesta segunda fase, estamos fazendo o processamento dos dados. Para processar os dados, você já desencadeou duas ações básicas. A primeira ação foi avaliar os dados coletados, atribuindo o grau correspondente de idoneidade e de credibilidade da fonte e do conteúdo. Lembra? Nesta primeira ação, para cada dado atribuímos a classificação alfanumérica correspondente, A1, A2, B2, B3, etc. E também nós colorimos o texto de acordo com o grau de confiabilidade. A segunda ação foi analisar os dados coletados por meio da identificação e priorização das frações mais significativas. Neste segundo momento, nós praticamente deixamos de lado os dados de terceiro ou quarto nível de relevância e passamos a destacar e marcar os dados de primeiro e segundo nível de relevância. Agora chegou a hora de integrar esses dados. Essa integração já é o início da produção do seu relatório de inteligência. Digo início porque a integração dos dados é a concatenação das ideias e a forma mais tradicional de fazer essa concatenação é de forma escrita. Ou seja, agora você deve começar a escrever as ideias de forma ordenada. E este texto já é uma espécie de rascunho do seu relatório de inteligência, que você vai produzir na fase 3. A integração, ela tem o papel de apresentar o escopo ou o sentido completo do conhecimento a ser produzido. Ou seja, tem que ter início, meio e fim. Aqui eu quero chamar a sua atenção para dois fatores. O primeiro é que seu texto deve ser limpo e uniforme, ou seja, toda aquela marcação de texto efetuada desde o início dessa segunda fase, ela pode ser removida. Deixe apenas a indicação de classificação. Mas cuidado, essa remoção deve ser feita à medida em que você vai montando o seu texto. Aí você me pergunta, então para que foi feita toda a marcação do texto? E eu te respondo, a marcação do texto foi apenas um recurso pedagógico que eu utilizei para que todos compreendam como deve ser efetuada a triagem do dado. Em outras palavras, também posso dizer que a marcação do texto foi para te ajudar a priorizar os dados mais significativos. O segundo fator que quero lhe chamar a atenção é para a estrutura de tópicos necessárias para dar sentido à integração dos dados. Observe que o template que disponibilizamos para a coleta de dados possui 10 itens. O item 9 se refere aos aspectos essenciais a conhecer. Para que a integração tenha sentido completo, muitas vezes é necessário subdividir o item em aspectos essenciais a conhecer em diversos subitens. E foi exatamente isso que fizemos no modelo que disponibilizamos. Nós transformamos cada aspecto essencial a conhecer em um item onde foram apresentados os dados que respondem aos questionamentos. Quanto ao questionamento se existe estatística criminal da segurança pública no âmbito local e regional, foram apresentados dados de várias fontes, tanto nacional, do IPEA e da Senasp, quanto regional e local. Nesse caso, foram inseridos registros internos e as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em relação ao questionamento sobre quais são os tipos penais que predominam na região, foi apresentada uma resposta direta com base nas estatísticas coletadas. O mesmo foi feito em relação à próxima questão, que se referia à identificação do tipo penal de maior interesse organizacional. Por fim, sobre as possibilidades de combater o tipo penal que mais afeta o interesse organizacional, foi criado um item apontando as medidas preventivas. Observe que, no modelo que nós apresentamos, somente com a inserção de outros itens é que foi possível dar sentido completo na integração dos dados. Ou seja, somente assim foi possível conferir o início, o meio e o fim do relatório de coleta de dados. A
A interpretação dos dados consiste em determinar o significado preciso do texto referente ao conhecimento que está sendo produzido. Podemos comparar a fase de processamento dos dados com o ciclo PDCA. Neste caso, a etapa de planejamento corresponderia à fase de avaliação e análise de dados, pois este é o momento onde se planeja e organiza como os dados serão utilizados. A etapa de fazer ou executar corresponderia à fase de integração dos dados, pois este é o momento de execução, onde os dados começam a ganhar corpo ou forma de conhecimento. Surge então a terceira e quarta etapa do PDCA, onde a checagem e a ação corresponde exatamente ao papel da interpretação, que, conforme acabamos de afirmar, ela tem a função de determinar o significado preciso do texto referente ao conhecimento que está sendo produzido. Esta correlação entre o ciclo PDCA com a fase de processamento dos dados foi apenas para frisar para você que a fase da integração compreende a checagem, a verificação geral do documento de coleta de dados. Assim, na interpretação é necessário fazer pelo menos 4 confirmações. A primeira confirmação, nós temos que confirmar se o documento de coleta de dados apresenta um significado final ou uma interpretação conclusiva que proporcione segurança para decidir. A segunda confirmação, é necessário confirmar se todas as frações integradas estão concatenadas e se possuem pleno vínculo com os aspectos essenciais a conhecer. A terceira confirmação consiste em verificar se todos os aspectos essenciais a conhecer foram respondidos satisfatoriamente. E por último, a quarta confirmação consiste em verificar se há necessidade de prover ajustes ou correções no texto ou no documento. Depois disso, caros colegas, o próximo passo é formalizar o conhecimento da inteligência. Mas antes de partir agora para a formalização do documento de inteligência, você pode enviar este documento de coletas para o professor analisar se você fez o processamento de dados da forma correta. Apenas para destacar, na primeira fase você fez a coleta de dados e enviou para o professor. Neste primeiro momento, o seu documento tinha um monte de dados de diversos graus de credibilidade. A diferença para o documento que você enviará agora é que os dados já foram processados. Você já escolheu os dados de maior relevância e agora o seu documento está mais enxuto, ele está mais conciso, mais objetivo e contém os dados relevantes e imprescindíveis ao esclarecimento final ou ao atendimento da demanda do conhecimento. Os textos e o modelo de documento de coleta de dados que utilizamos nesta aula são meramente ilustrativos e se refere ao tema segurança pública de uma demanda de um hotel imaginário que nós criamos como exemplo. Nesta aula, vimos que nossa missão é efetuar o processamento dos dados coletados na fase 1. Para isso, nós temos que pegar esses dados e transformar em conhecimentos. E essa transformação ocorre por meio da avaliação, da análise, da integração e da interpretação dos dados. Vimos que a avaliação dos dados consiste em atribuir o grau de credibilidade ao dado segundo o nível de idoneidade da fonte e do conteúdo. Este grau de credibilidade ocorre em 4 níveis e é feito por meio de uma indicação alfanumérica correspondente ao julgamento da fonte e do conteúdo. Nós compreendemos que para facilitar a avaliação dos dados, podemos estabelecer uma cor para cada um dos graus de credibilidade. Aprendemos também que a análise dos dados nada mais é do que fazer a priorização e identificação das frações mais significativas de todos os dados apresentados. Compreendemos que essa priorização é feita através da marcação de textos, e isso pode ser feito em 4 níveis, onde o analista procura eliminar todos os dados e informações com baixo grau de credibilidade e selecionar todos os dados que possuem maior credibilidade. Estudamos também que a integração dos dados se refere à organização e à concatenação das ideias de forma escrita. Aprendemos
que a integração tem um papel de apresentar o escopo ou o sentido completo do conhecimento a ser produzido. E para isso, muitas vezes é necessário criar itens e subitens complementares, em quantidade suficiente que responda integralmente todos os aspectos essenciais a conhecer. Finalmente, nós estudamos que a interpretação dos dados consiste em checar se a integração dos dados está apresentando o sentido completo e atendendo aos objetivos do documento de coleta de dados. Por ser uma fase de checagem e ajuste de conteúdo, a interpretação pode ser comparada à terceira e à quarta fase do ciclo de melhoria contínua PDCA. Muito bem, caros colegas, chegamos ao final desta segunda fase. Aguardo vocês na próxima aula, onde vamos falar sobre como formalizar um documento de inteligência.